Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus irmãos, nesse vídeo nós vamos falar da música do momento. A música que está mexendo não é com o Brasil, meus irmãos, são com os pastores do Brasil. Os pastores estão incomodados com a música Evangelho de Fariseu. Bom, essa moça ela cantou uma música, meus irmãos, que mexeu aí com os pastores. Eles estão furiosos, alguns deles foram até na internet, foram nas redes sociais e falaram um monte de coisa, meus irmãos, um monte de coisa contra o louvor da moça. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu vou passar daqui a pouco para vocês, tá? Esses pastores reclamando, tá? Esses pastores que são pastores renomados aí na rede social, que você até talvez seguem eles, e eles estão aí falando da Bíblia, falando de Jesus, e foi só a moça cantar um louvor na qual a igreja, para falar a verdade, entre aspas, né, algumas não estão trabalhando para Jesus, mas estão trabalhando para enriquecer o bolso de alguns pastores, né? Esses pastores foram lá reclamar. Daqui a pouco eu vou passar para vocês esse vídeo. E também, meus irmãos, eu vou passar aqui na íntegra a resposta sobre esses pastores, essas pessoas, né? Esses lobos em peles de cordeiro. Mas antes, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho da música da menina. A menina cantou um louvor, né? Uma música que mexeu com muita gente mesmo. Mexeu com o coração de algumas pessoas. Ela praticamente jogou pedra no vespeiro, que foi aí os pastores, né, que estão aí ganhando muito, né, e não estão fazendo praticamente nada. Então essa moça ela cantou um louvor que é a verdade que acontece hoje em nossa geração, meus irmãos, principalmente alguns pastores, tá? Não vou generalizar aqui, alguns pastores, entre aspas, eles realmente usufruem aí do dízimo, tá? E estão enriquecendo, tem carro do ano, tem casarão, né? E faz viagem para o exterior, e os membros lá que devolvem o dízimo com amor, carinho, devoção a Deus, moram no barraco caindo aos pedaços, e às vezes, meus irmãos, nem são casa deles, moram de aluguel, só para vocês terem ideia. Aí a moça vai lá e canta a verdade, aí vem os pastores jogar pedra na moça. Gente, nós estamos vivendo o tempo do fim, para vocês terem ideia, porque tem pastores que são lobos e estão em pele aí de cordeiro. Vou passar para vocês, meus irmãos, o que os pastores estão falando aqui na rede social contra esse louvor dessa menina. Presta atenção, meus irmãos, do que os pastores estão falando contra esse louvor. Pastor, o senhor se sentiu ofendido? Sim. Ela vai falar sobre eventos para nós mesmos, cantando isso dentro de um evento. Por que tu se ofendeu? Porque eu faço parte do reino? Porque eu faço parte da igreja? Ué, mas ela está usando o evento para propagar o evangelho que ela acredita ser genuíno, para quebrar a bolha do sistema. E igreja sendo atacada de um modo generalizado por quem não faz parte dela. Quando bota assim, generaliza. Então a música generalizou todo mundo, colocando todo mundo dentro do mesmo saco. Ela está falando de um grupo de pessoas, tomara, porque a intenção só Deus conhece. Agora, de um modo generalizado, pessoal. Pessoas que têm essa mania de pensar, só sobrou eu, só eu quero Deus. Ou seja, desmerecendo todos aqueles que de fato servem a Deus. Batendo na igreja em todos os evangélicos. A própria cristã fala como é a igreja. A própria cristã fala o que é a igreja. O ímpio que não tem entendimento da palavra, vendo uma música dessa, porque a música explodiu, fala assim, tá vendo aí, ó? Todo mundo se corrompeu, todo mundo se contaminou, não tem mais ninguém. É isso aí, ó. Olha aí, ó. A crítica não pode ser criticada. Não é uma crítica social. Não é um chamado à reflexão, é militância, é lacração. Vocês viram aí, meus irmãos, o que os pastores falaram? Ela generalizou, ela falou que a igreja tá assim e a igreja são muitos fariseus. Engraçado, meus irmãos, que quem se incomodou com o louvor dela foi os pastores, unicamente os pastores. Por quê? Porque está mexendo, meus irmãos, unicamente no bolsinho deles. E eles não querem perder aí a bufunfa deles, né? Engraçado, né, meus irmãos, que você não vê nenhum membro de igreja
falando contra o louvor da moça. É só pastores, só pastores. Por que é só pastores, meus irmãos? Por que só pastores? Porque se eles foram na rede social fazer um videozinho falando que Ela generalizou, pelo amor de Deus, né? Feriu o coraçãozinho do pastor, né? Por quê? Porque tá mexendo aqui, ó, no bolsinho dele. Pastores são um bando de víboras. Bando de víboras, esses pastores de hoje. Infelizmente, meus irmãos, são um bando de víboras. Aí ela generalizou, tá mexendo com a igreja. Ela mexeu, foi com você, né, pastor? Bando de cobras que venenosas. Mexeu no bolso dele, aí achou ruim. Então é assim, meus irmãos, essa geração de pastores que são bandos de escorpiões, víboras, que não pode falar, não pode... pelo amor de Deus, gente. A menina cantou um louvor que é realmente a realidade que a igreja vive hoje. Não são todas, não vou generalizar aqui, não são todas as igrejas, né, que fazem esse tipo de coisa. Tem igreja que usa o dízimo realmente para a obra de Deus, para ajudar aí algumas famílias pobres, os necessitados, assim como Tiago fala lá na Bíblia, que é para ajudar, né, as viúvas e os pobres, né? E tem igrejas que realmente pegam o dízimo e ajuda, mas tem outras igrejas, né, onde tem alguns pastores, né, que são aí lobos em peles de cordeiro, como esses pastores que vocês acabaram de assistir aí, que se falar alguma coisinha contra o dízimo, eles já pegam você e já quer pular no seu pescoço, assim como fez com essa moça aí. Falou que ela generalizou, mexeu com a igreja. Não, mexeu foi com ele, né? Gente do céu, em que geração nós estamos? Nós praticamente estamos no tempo do fim. Na época de Jesus foi a mesma coisa, a mesma coisa. Os fariseus, né, iam lá no templo e davam suas ofertas, que eram sacos de moeda. E Jesus lá no templo vendo tudo aquilo, né? Aí entrou uma viúva com uma única moedinha, tudo que ela tinha, foi lá e depositou. Aí Jesus falou assim, ó, para os seus discípulos: essa viúva doou mais que todos aqui, porque ela doou o que tinha de tudo. E os fariseus naquela época doaram o que sobrava. E tá a mesma coisa, meus irmãos, nessa geração. Essa geração, meus irmãos, é uma geração perdida. Se nós não entrarmos com providência, não orarmos, não buscarmos a Deus verdadeiramente, essa geração é uma geração que vai encher o inferno. Vai encher o inferno, meus irmãos. Agora, meus irmãos, eu vou passar para vocês um vídeo onde tem dois pastores fazendo um debate ali e um acusando o outro, apontando o dedo para o outro, falando assim: não, isso é verdade, não, isso é mentira, não, a igreja faz isso mesmo, não, você está errado. Meus irmãos, em que geração nós estamos? Olha só os pastores brigando por causa de um louvor que está ferindo aí a reputação dos pastores. Mexeu, meus irmãos, no bolso dos pastores, mexeu com o ego deles, e eles estão falando aí algumas coisas contra esse louvor dessa moça. E daqui a pouco eu vou passar para vocês na íntegra a resposta da Aimee, né? Um nome complicadinho para se ler, né? Da Aimee. E ela vai falar algo tremendíssimo aqui, que Jesus, o próprio Deus, falou com ela, que isso iria acontecer, meus irmãos. Ela ia ser cancelada por pastores, porque ela ia estar mexendo na colmeia das abelhas assassinas, que são aí os pastores, que são lobos e estão em pele de cordeiro. Vocês não têm ideia, meus irmãos, o que Jesus falou para essa menina. Eu vou passar para vocês aqui agora o vídeo dos pastores brigando. Olha só que coisa interessante, né? Olha só que vídeo bem cabuloso, meus irmãos. Que geração desgraçada, pecaminosa nós estamos. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para vergonha o nome de Jesus publicamente, deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. Tira aí, meu irmão. Um acusando o outro, um falando chacota do outro, um apontando o dedo para a câmera e falando um do outro. Meus irmãos, como um louvor pode mexer tanto assim com os pastores, né?
Um louvor que deveria estar entrando no coração da gente e vendo que a gente praticamente não está fazendo praticamente nada que agrade os olhos de Deus. Nós não estamos realmente fazendo nada pelos nossos irmãos. Estamos praticamente fazendo para nós mesmos. A gente ora para a gente ora pelos nossos familiares, a gente não ora pelas pessoas, a gente não ora pelo governo nosso. Né? A Bíblia fala: ore pelos seus inimigos, ore pelos aqueles que te perseguem, ore pelo governo de vocês. Essa foi a ordem de Deus. A gente deveria estar fazendo isso, mas os pastores estão na internet, um acusando o outro, um querendo enfiar o galfo no outro. Ah, meus irmãos, nós estamos na reta final deste mundo e nós vamos ver muita coisa, meus irmãos, errada surgindo por aí. Muitos pastores, meus irmãos, vão ser desmascarados. Vocês vão ver muita coisa acontecer. Agora, meus irmãos, eu quero passar para vocês a resposta da cantora Aimee. O que essa menina fala, meus irmãos, é tremendíssimo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso aqui eu tenho certeza que vai também mexer no seu coração. Preste atenção. Preciso vir partilhar um pouco de como está o meu coração. Tem muitas pessoas aqui, o que me assustou um pouco, confesso. Muitos aqui me conhecem desde pequena, outros conhecem grande parte da minha história, e outros me conheceram pelo Dom Reality. O que foi ecoado no Dom Reality foi gerado no secreto do meu quarto, eu e o Abba, entre risos e choros. Lembro quando nasceu o Evangelho de Fariseus, eu jogada no chão do meu banheiro, chorando vidas por horas e horas, um choro amargo. As autorais que cantei no Dom, todas nasceram no momento em que a palavra cortou ao meio os sepulcros da minha carne. Cristo, quando me convocou para a esfera da arte, ele me disse algo e me fez uma pergunta: filha, estou te chamando para cantar o meu amor, mas também a minha indignação. Eu fui cancelado por você e por todos. Você está pronta para ser cancelada por mim? Eu disse sim. Então o que vou dizer aqui para vocês que agora me acompanham, eu já disse para minha família, igreja e amigos que conhecem o meu coração. Também direi a vocês com muito amor, temor e zelo. Não cortem as orelhas dos soldados, para me defender, porque eu e Jesus vamos recolocá-las. É necessário que seja como já está sendo. Aos que estão me apedrejando eu digo, vocês me fazem viver o evangelho. Vocês viram, meus irmãos, a resposta que a menina deu, que essa cantora Aimee falou? Ela estava no chão do banheiro da casa dela, chorando, e Deus deu essa letra para ela cantar. E Deus falou que ela ia ser cancelada por muitos, ignorada, chacotada, humilhada. E foi exatamente o que está acontecendo. E está acontecendo exatamente isso. Porque você falar a verdade, cantar a verdade, vai doer no coração das pessoas que estão fazendo o que é errado. E os pastores, meus irmãos, estão usufruindo do seu dízimo, tá? Não vou generalizar aqui, não são todas as igrejas. Tem igrejas que andam corretamente, como Deus manda. Mas vocês têm que entender que existem pastores que enganam as pessoas para usufruir do dízimo, para poder comprar carrão, para poder comprar casa do ano, mansão, poder fazer viagens internacionais. Eles estão aí na internet falando de Jesus, falando da palavra de Deus, mas é tudo uma grande enganação, tudo engano para poder ter o que? Dinheiro. Infelizmente, meus irmãos, a nossa geração está assim. E essa moça, meus irmãos, falou algo impactante, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, porque é uma nação pecaminosa. O tanto de pastores brasileiros, meus irmãos, que vai encher o inferno, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do tanto de pastores, tá? E eu vou falar mais. Tem pastores que vai arrastar, isso aqui vocês precisam abrir o ouvido de vocês. Tem pastores que vai enganar e arrastar multidões para o inferno. Para o inferno. Se você não pegar a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, não ler, não examinar,
Porque ali você vai conseguir achar quem são os enganadores, os falsos profetas, os falsos pastores. Vocês têm que estudar a palavra de Deus para não ser enganados. Porque esses pastores aí que a gente viu aqui no vídeo, passando aqui, eu tenho certeza, meus irmãos, que eles não fazem nada pela obra de Deus, a não ser pelo ego próprio, para conseguir, para poder comprar os seus carros, suas viagens, para poder encher o bolso deles de dinheiro. Falou do dízimo, mexeu com eles, né? Não fazem nada para a obra de Deus, estão aí batendo boca na internet por causa de um louvor que mexeu com o ego deles. Na minha opinião, este louvor, ele me rebaixa como cristão. Sabe por quê? Porque eu sei que dentro de mim eu sou falho e eu não tenho feito aquilo que Deus tem pedido, meus irmãos. É isso que os pastores deveriam reconhecer. Ah, meus irmãos, se tão somente nós soubéssemos o tanto de coisas que nós estamos deixando de fazer para Jesus, vocês não têm ideia. Nós temos tanta possibilidade de fazer o bem, fazer a obra, mas nós às vezes nos incomodamos e não fazemos. Eu sou falho, vou confessar para vocês, sou falho. Eu não tenho feito a obra de Deus como deveria. Por quê? Porque eu sou um pecador, sou carnal. Mas esse louvor, ele toca a gente para abrir os olhos, meus irmãos, abrir os olhos. E não para ficar escandalizado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, né, que a moça queria passar através desse louvor. Quem ouviu, se você ainda não ouviu, ouça, porque é um dos louvores, meus irmãos, mais interessantes para o cristão, porque realmente vai ser um tapa na cara de muitas pessoas. E está sendo um tapa na cara de muitos pastores, tá? Muitos pastores. Então, meus irmãos, vou encerrar esse vídeo por aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se porventura você gostou desse conteúdo, você gosta do conteúdo que nós abordamos aqui no canal, deixe o seu like, seu joinha. E se porventura você ainda não é inscrito nesse canal, tá? Se inscreva, acompanhe os vídeos que nós temos aqui, que também são vídeos de sonhos, visões, revelações proféticas, acontecimento do tempo do fim, e vídeos como esse, meus irmãos, que a gente acabou de abordar aqui. Muito obrigado, meus irmãos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.